desequilíbrio entre os três poderes no Brasil já é uma realidade muito clara, que a gente tem desde janeiro de 23 no país, é uma aliança entre o Executivo e o Judiciário. Os juízes do Supremo, em particular o senhor Moraes, se transformaram em figuras tão poderosas como se fossem quase que reis, né? O que está sendo feito com a Constituição brasileira hoje é um estado de exceção. Os juízes se transformaram em inquisitores políticos e respondem a interesses que hoje são os mesmos interesses do governo de plantão. Nós temos hoje um executivo muito fraco, nós temos um legislativo inoperante e temos um judiciário hiperativo, um judiciário que legisla, um judiciário que atua politicamente. Se você for analisar o Congresso Nacional hoje, a qualidade do nosso Congresso hoje tem a ver muito com a qualidade de um Congresso do passado? Pode falar. Olá, começa agora o programa Pode Falar e hoje a nossa conversa é sobre a relação entre os três poderes no Brasil. O governo federal, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal vivem momentos de tensão e negociações intensas. Para nos ajudar a entender os desdobramentos e as implicações desses embates, recebemos o cientista político Christian Lobauer. Christian, obrigado por essa participação mais uma vez, no programa Pode Falar. Muito obrigado, Christian. Um prazer estar com você, William. Então vamos lá, vamos conversar sobre essa relação aí que muitas vezes fica extremadas, mas às vezes elas ficam calmas. Analisando o momento atual, Christian, quais os riscos econômicos e políticos desses embates entre o governo federal e o Congresso Nacional? E eu estou falando particularmente em relação ao veto ao decreto presidencial do governo Lula, do aumento do IOF. Olha, esse é mais um capítulo, eu diria, impressionante desse processo de desequilíbrio dos poderes no Brasil e de hipertrofia do judiciário em relação aos outros poderes, né? O desequilíbrio entre os três poderes no Brasil já é uma realidade muito clara, e o que a gente tem desde janeiro de 23 no país é uma aliança entre o Executivo e o Judiciário, a decisão deliberada do Executivo de se apoiar no Judiciário para conseguir manobrar e conter eventuais ações do Legislativo. O Legislativo está muito enfraquecido no Brasil e esse último capítulo do IOF ele demonstra como os juízes do Supremo, em particular o senhor Moraes, como eles se transformaram em figuras tão poderosas como se fossem quase que reis, né? Ele se atribui hoje o poder moderador, quase que o Pedro II reeditado, né? Porque se você notar a medida que ele tomou para debater o IOF, ele tirou a validade do decreto do Executivo e da decisão do Legislativo. E disse, não vale nenhum dos dois, vamos nos reunir no dia X e vamos decidir como encontrar uma solução. Quer dizer, como se ele fosse um imperador, né? E é isso que tem acontecido no Brasil. Isso é uma coisa muito ruim, porque, sem querer me estender demais, o Brasil vinha numa toada, desde a Constituição de 88, ainda que difícil, vinha numa toada de fortalecimento das instituições. Mas esse processo começou a se perder, eu diria, no impeachment da presidente Dilma, quando o juiz Lewandowski, lá no Senado, ele fatiou lá a decisão constitucional de tirar os direitos políticos da presidente Dilma e só tomou metade da decisão. Daí, a partir dali, eu considero que começou um processo muito intenso de interpretações e de ações do judiciário que trouxeram o Brasil para uma situação insustentável. Esse modelo aí, ele me permita até ser duro nas palavras, mas é um estado de exceção. O que está sendo feito com a Constituição brasileira hoje é um estado de exceção. Primeiro você falou que o governo Lula ele tem o STF como parceiro. Isso não tem nada formalizado, né? Isso é uma questão que vai acontecendo pelo olhar das tentativas do governo de levar os processos ou as questões que deveriam ser discutidas no Congresso, nessa relação Congresso e Executivo e Parlamento, ele leva ao Supremo. É por conta disso, né? É isso, a politização do judiciário, ela aconteceu por vontade do judiciário e por
e por vontade, por interesse do Executivo desde janeiro de 23, né? Isso tem muito a ver com a relação que o Judiciário passou a ter com o governo anterior, o governo Bolsonaro, né? E todas as decisões que foram sendo tomadas, tanto em relação ao governo Bolsonaro e até a interpretação do tal do caso de golpe, aí, depois do 8 de janeiro, todas as intervenções do Judiciário em relação a esses temas, elas se politizaram de tal maneira que saíram da Carta Constitucional, os juízes se transformaram em inquisitores políticos e respondem a interesses que hoje são os interesses, os mesmos interesses do governo de plantão. Então é isso que eu me refiro, assim, como uma, tá nas palavras do ministro Barroso, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, né? Entendi. Um juiz de Supremo fala uma coisa dessa, você vê o nível de politização Uhum. que chegou, o interesse das cortes dos próprios juízes. É disso que nós estamos tratando aqui. Tá, e o segundo ponto que você abordou foi a questão dessa tentativa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, né, de mediar, né, uma possível solução para esse embate aí do IOF, né, entre o governo federal e o Congresso Nacional. Isso é usual, isso não é usual, né? Quando os dois poderes estão em guerra, não é usual o terceiro tentar acalmar os ânimos? Não, eu acho que sim. Uhum. Nesse ponto, sim. É para isso que Montesquieu, quando pensou lá atrás no espírito das leis, né, ele criou essa modalidade de tripartite de controle de pesos e contrapesos, né, de controle, de checks and balances, né, que se diz, o controle de um poder sobre o outro. A intenção é essa, e ela funcionou nas democracias, na construção das democracias ocidentais, nos modelos institucionais até o presente. É que, então, teoricamente, sim, é que na prática nós estamos com um desequilíbrio de ação dos três poderes. Nós temos hoje um executivo muito fraco, nós temos um legislativo inoperante e temos um judiciário hiperativo. Um judiciário que legisla, um judiciário que atua politicamente. Então não é uma questão de servir como terceira parte, que é o que aconteceu em outras passagens da história, inclusive brasileira e recente, de um poder compor com o outro e tal. Isso que Então, não é aconteceu. porque o parlamento está dormindo, aí o judiciário antecipou, não é por isso? É, a pergunta que fica é por que o parlamento está dormindo, né? Aí você não É. sabe mais quando é que começou o problema do ponto de vista de enfraquecimento, assim. A gente pode pegar mais recentemente a atuação do Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado, né, no período anterior, antes da chegada de Alcolumbre, e perguntar por que é que ele engavetou dezenas de pedidos de sabatina, vamos dizer, de inquisição, né, de inquirição, né, dos juízes do Supremo, em particular do Alexandre de Moraes. Por que ele nunca aceitou? Faz parte, está na Constituição, faz parte do jogo, teria sido saudável que isso acontecesse. Então, por que isso aconteceu? Também é uma. A gente pode começar a perguntar daí, ou pode voltar antes, em outras ações em que o legislativo foi menor nas suas ações, e depois perguntar por que o executivo não foi foi tão incisivo em determinada passagem. A gente não sabe como essa coisa vai perdendo o controle. Eu estou Uhum. escolhendo uma data em 2016, mas é Ah, arbitrária. É arbitrária. Pode ser 2020, pode ser com as eleições dos Bolsonaro, não sei. sim. A coisa Não, veio porque enrolando. eu tô te dizendo isso, te perguntando isso, é porque eu tenho um bom tempo de comunicação, né, de jornalismo, e eu discuto isso, eu não sei quando começou isso, mas tem muito tempo que essa discussão vem sendo debatida nos programas que eu fazia de televisão, sobre, olha, o parlamento está deixando de agir e o judiciário está fazendo o papel do parlamento, né? Eu lembro, eu inclusive já discuti isso com você na bancada do Jornal da Cultura há muito tempo, e você dizia exatamente isso, e por que que o Congresso deixa de agir, né? Agora isso aí tem muita relação também com a capacidade do Congresso, né? Eh, se você na sua análise, né, se você for analisar o Congresso Nacional hoje, e fazendo uma análise histórica, a qualidade do nosso Congresso hoje tem a ver muito com a qualidade de um Congresso do passado, discutindo, debatendo,
as questões da população, as questões do país? Bom, essa é uma discussão longa e ótima e interessante, mas para tentar ser bem breve, Aham. o Ulisses Guimarães é que dizia, né, que se não está gostando dessa legislatura, espere a próxima, né? Isso nós estamos falando dos anos 80, então, no final dos anos 80. Então, assim, o que tem acontecido é que tem tido uma piora. E aí a discussão vem sobre o nosso sistema eleitoral e partidário, nosso sistema de representação, porque o Congresso eu não vou dizer que um setor é mais importante que outro, mas o Congresso é o verdadeiro representante da população, né? Assim, ali estão, com todos os problemas enfim, de ajuste institucional aí, ali estão os representantes do povo. Então, a pergunta que vem lá antes dessa é: eles são mesmo os representantes do povo? Eles representam o povo? A gente sempre discute isso. O Congresso realmente representa o Brasil? É uma discussão super boa e interessante. Eu tendo a achar que o Congresso é pior que o povo, mas tem gente que acha que não. Tem gente que acha que é isso mesmo e é ruim assim porque o povo é ruim. Eu acho que tem um problema do sistema eleitoral e partidário que ajuda a piorar a situação e fazer com que o Congresso seja tão fácil de operar por forças políticas. Estou falando aqui de recurso mesmo. Você Tá. viu o que aconteceu com as emendas? Se você quiser tratar da questão das emendas, que é Nós um vamos pouco. falar já das emendas aqui. É, O que o Christian, para quem está nos acompanhando, o que o Christian está querendo dizer é que não necessariamente quando você vota em alguém, essa pessoa será eleita, né? mas tudo bem, isso em tese é, né, menos pior, porque todos os sistemas, a chapa, quando você vota no presidente, vem a chapa junto, está votando no vice-presidente, e ele é constitucionalmente quem substitui. Até aí tudo bem. Mas você tem esse problema no Senado também, por exemplo, os senadores, muitas vezes, os suplentes de senadores são figuras completamente desconectadas do mundo, são geralmente quem financiou o senador e assumem, muitos casos, que assumem e exercem poder sem a população saber quem é. Mas o problema acho que é mais profundo. O nosso sistema eleitoral e partidário, ele teria que a tal da mãe das reformas, né? Ela nunca aconteceu no Brasil. Ela não, a gente discute isso há 30 anos, desde a Constituição de 88. E é um sistema muito deficiente. Então ele é o voto de um paulista vale menos do que um voto de um outro estado qualquer, geralmente do norte e nordeste. Então a gente tem um problema de subrepresentação das populações e das regiões. A gente tem um problema de disputa de candidaturas de representante e no próprio partido, porque você não tem distrito eleitoral, você não tem nenhum modelo de distrito, né, e nenhum modelo de votação que seja distrital ou misto, que seja. Então, nosso sistema eleitoral e partidário ele é cheio de desajustes, ele gera uma representação que, que eu tendo a achar que não é exatamente o que o Brasil, que a população brasileira e as populações das regiões representariam, mas começa daí e vai piorando pelo modelo de do regimento mesmo, como se trabalha dentro da casa, como se aprova uma lei, como é que você compõe as comissões, o superpoder concentrado nos presidentes das câmaras, da Câmara e do Senado e das mesas diretoras, quer dizer, é todo um sistema interno muito centralizador, assim como a Constituição centraliza muito poder na mão do presidente da República, todo o sistema legislativo é muito concentrador também. Então, os presidentes Uma de. mudança é algo complicado, né? É uma reforma ampla e geral. É a mãe das reformas, a gente fala. Né? Pois é, a mãe das reformas. Vamos voltar à questão lá da relação do governo atual com o Congresso. Hoje nós temos um Congresso mais conservador, não é isso, né? Ele foi eleito, nós temos aí um Congresso que foi eleito, mas você tem uma grande presença da turma da direita, não é isso? Então, me permite interromper sobre isso. Em tese Em tese né? mas na prática nem tanto, porque o que a gente tem é a repetição de um centrão que se adapta às situações. As situações. Né? Não é tão de direita Tá, assim. e o que eu ia te perguntar é se isso seria por causa disso que o governo Lula tem uma certa dificuldade, né, de conversar com esse Congresso que é mais conservador. Eu acho que, em parte, sim, por causa do perfil do centrão. O centrão ficou mais atuante e mais caro, vamos dizer assim. E eu acho que também tem a parte do lado de lá. Eu acho que o presidente Lula ganhou, mas você comparando com os outros mandatos, o próprio primeiro mandato da presidente Dilma,
Ele ganhou, mas o partido já não tem aquela importância que tinha, não tem os quadros que tinha, não tem a competência que tinha, não tem o discurso que tinha. E muito difícil governar, né? Então, assim, o PT está muito enfraquecido nacionalmente, ele depende muito da figura do Lula, né? Se não tivesse o Lula, o PT, e eu acho que isso vai acontecer um dia, porque todos nós, a vida de todos nós acaba um dia, do Lula também vai acabar um dia, e o PT não tem como se substituir, eles não pensaram nisso, não trabalharam para isso. Então, e você vai notar que os discursos do presidente, o jeito que ele trata as instituições é idêntico a como ele tratava há 20 anos atrás. Só que o mundo mudou e o Brasil também mudou há 20 anos. Então, o enfraquecimento da estrutura petista, da agenda petista, do modelo de governar, também é parte dessa Uhum. consequência nefasta que a gente está vendo de paralisação do executivo e, em cima disso, o oportunismo do legislativo cresce. Ele está, vamos ser muito claros, ele está custando mais, Tá. ficou mais caro. Pois é, aí nós vamos entrar nesse ponto agora. Como é que você avalia, então, o impacto das emendas parlamentares no Então, equilíbrio desse poder? Porque os deputados atualmente eles têm mais autonomia, né, para atender às necessidades de suas regiões, sem depender diretamente do executivo, né? Isso aí enfraquece a capacidade do governo de negociar com o legislativo? enfraquece e isso mudou nos últimos anos, mudou com a presidência do presidente Lira. Vamos lembrar que as emendas parlamentares, em tese, são boas, elas fazem sentido. O que é a emenda parlamentar? É um recurso orçamentário que cada deputado pode receber para cuidar dos seus constituencies, para ele ter acesso direto a quem votou nele. Então, sei lá, o sujeito foi prefeito de Itu, ele tem lá um eleitorado grande em Itu. É natural e interessante e legítimo que ele receba uma parte direta de orçamento para que ele use para projetos de interesse para quem votou nele em Itu, que ele faça lá um posto de saúde com recursos, que ele direcione um recurso para uma escola, para uma ponte. Então, é para isso que foi pensado e faz sentido. O problema é que foi pervertido, como tudo no Brasil, foi pervertido de um jeito que em 22, 23, 22 ou 23, o 22, o presidente Lira conseguiu fazer uma manobra no Congresso de aumentar os recursos que eram de discricionalidade do executivo para o legislativo. Uma parte grande do orçamento foi direcionada para a direção do legislativo, desses recursos que vão para emendas. Então, isso foi um primeiro movimento que fez com que os deputados ficassem com muito mais recurso disponível. Ainda assim, a autorização para o uso desses recursos vem do executivo. Então, você tem aí uma situação hoje de muito mais dinheiro, estamos falando aqui de mais de 50 bilhões de reais. É uma enormidade de dinheiro na mão de todos os deputados. Um deputado mais assim, inexpressivo, ele tem hoje em torno de 30 milhões de reais por ano de emenda. E são alguns tipos de emenda também, não é só uma emenda ordinária, tem emenda de bancada e tem a emenda da mesa diretora. Então, dependendo do alinhamento político que você tiver, o partido que você tiver, você ganha mais. Você imagina o que é um deputado federal do Amapá receber, vamos supor, 50 milhões de reais. O poder que não tem um sujeito desse. E Uhum. o que ele não faz para que esse recurso seja liberado. Então, é disso que nós estamos falando hoje em dia. Já era assim, ficou muito pior. Hoje, o executivo, para fazer coisas que ele precisa, que ele acha que ele precisa, ele tem que jogar, já jogava, mas agora jogar com esses interesses dessa dimensão. Então, é isso que transformou o jogo num jogo muito mais complicado. Entendi. Christian, há uma percepção de que o governo federal e o Congresso eles estão, de alguma forma, antecipando aí um cenário eleitoral para 2026. Você acredita que esses conflitos ou essa relação um pouco desgastada entre o Congresso e o presidente Lula, o governo Lula, estão de fato sendo influenciados por uma corrida eleitoral futura? Acredito, É? acredito. Acho que daqui para frente, nós vamos ter aí um pouco mais de 500 dias para as eleições e eu acho que está tudo na mão hoje. O desenho do jogo não está na mão nem de Lula, embora seja ainda uma figura importantíssima pela, enfim, história, pela popularidade, pelo recall e pela, enfim, é inquestionável que um sujeito com o perfil que tem, com a história que tem, sempre
35% a 40% dos votos em qualquer eleição que ele entrar. Para presidente, né? Para outras coisas, acho que ele tem mais. Mas, ainda assim, eu acho que o jogo hoje está na mão dos partidos de centro, das lideranças dos partidos de centro. Então, por exemplo, o presidente do PSD, o presidente do PL, o presidente da União Brasil, né? Falando aqui de Gilberto Kassab, de Baleia Rossi, de Ruedas, de Valdemar Costa Silva, Marcos Pereira, essas figuras que lideram bancadas grandes, que são bancadas que se alinham e desalinham ao governo dependendo da ocasião. Inclusive o PL, estou me referindo aqui, a bancada do PL não é oposição, ela fala que ela é oposição, mas uma parte relevante não é. E o jogo de 2026 vai ser definido por esses caras, por essas lideranças aí, e muito em cima dos recursos que vão estar disponíveis, e daqueles recursos que podem vir em 27. Eu acho que um dos pontos mais importantes da conversa hoje é o seguinte: a eleição é toda bancada por recursos públicos, tá certo? O setor privado foi sendo tirado do jogo, empresa não põe mais dinheiro em campanha e pessoa física não quer mais ouvir falar nesse assunto. Então, é público. E esses recursos são bilionários. Hoje são mais de 6 bilhões de reais que fazem parte só do processo eleitoral. Então, como esse negócio vai ficar daqui para frente, como vai ser direcionado tanto os recursos de campanha, quanto depois lá, de 27 para frente, as liberações de emenda, é o que faz esses atores se movimentarem. Tem muito pouco a ver com o interesse nacional, com o programa de desenvolvimento, com o plano de Brasil, não é disso que se trata, tem uma disfunção aí. Simplesmente são grandes empresas partidárias que movimentam recursos enormes e muito poder como consequência, e que estão vendo que talvez não valha mais a pena apoiar o governo atual. Então você vê alguns movimentos aí que não definiram o jogo ainda, mas mas nesse caso, você acha que continua a polarização ou a gente vai ter aí uma surpresa ou alguém de centro? Eu tendo a achar, é tudo achismo aqui, tá, Ah, William? Porque a partir de agora é bola de cristal, mas eu tendo a achar que o presidente Bolsonaro não vai conseguir ser candidato. Eu acho que o Supremo está trabalhando explicitamente, de forma equivocada e inconstitucional para que isso aconteça, independente de você gostar ou não gostar do Bolsonaro, etc. Eu acho que ele não vai conseguir, e mesmo que ele lance um parente, a mulher, a Michelle, ou o filho, isso não tem transferência de voto, ele não vai ter jeito dessa polarização, como foi em 22, se repetir. Eu tendo a achar que vai ter um acordo político grande, como a história tem sido a história brasileira. Aliás, seria um acordo em que o Bolsonaro cederia o apoio a um candidato de direita, ou do centro-direita, e em troca do seu futuro como cidadão livre, e essa composição ela vai acontecer lá em torno de abril, e aí essa composição vai enfrentar o governo atual. E ainda assim vai ser difícil, porque você teria que ter uma união, uma frente ampla, né, como o Temer tem tentado aí, tem tentado promover. Ainda acho que não vai acontecer isso, não. Acho que vai ter uma disputa de vários candidatos, e no segundo turno, daí sim tem uma aliança que pode vir a ser um governo novo, de transição, de tá. alternância, né? Você falou nessa conversa nossa aqui da presença maciça e única do dinheiro público nas campanhas eleitorais. Isso é ruim ou positivo, assim, tendo em vista que quando você isola o dinheiro no público, você não afasta um pouco a população desse processo? Então, Porque esse, o privado, eu estou citando isso por conta aqui da minha vivência nos Estados Unidos, da eleição americana, né? O privado é muito presente e as pessoas são muito presentes na doação. Quando você tem só dinheiro público, esses homens que dominam o dinheiro público ou que estão ali no poder, eles se afastam. Não, nós aqui, o dinheiro, nós já temos dinheiro, nós precisamos de vocês. Não seria mais ou menos essa imagem ou essa tentativa que eles buscam numa campanha política, numa eleição? eu estou plenamente de acordo com você que o modelo americano é muito mais interessante do que esses em que o setor público é cada vez maior. Vamos primeiro tirar as autocracias e os países autoritários do jogo, ficar nas democracias.
Os financiamentos de campanha, eles variam muito de país a país. Sei lá, tem países europeus importantes que têm financiamento público e privado, então não tem uma receita pronta, depende muito da sociedade e tal. Mas o modelo americano, eu acho, sempre achei muito mais interessante. A sociedade se organiza, recolhe e paga, né? Aqui a gente tem essa coisa latino-americana e brasileira em particular, de achar que o coitadinho não tem dinheiro, então ele nunca vai ser eleito, só o rico que vai conseguir. É um discurso muito repetido e surrado da esquerda. O Boulos é um que repete muito isso, que tem que ter recurso público, tem que ser público e tal. A consequência do financiamento público, como ele foi avançando, é isso que você descreveu agora, é o que nós estamos vivendo hoje. Você cria verdadeiros barões da política com o dinheiro dos outros. A população não entende nada do que está acontecendo, não participa, você vai afastando as pessoas da política no Brasil. É o que tem acontecido. O dinheiro é muito grande, ele é arrancado da sociedade de forma compulsória e o jogo das campanhas, do financiamento de campanha, eu estou participando disso agora no partido que eu faço parte, enfim, partido que eu faço parte não é uma frase muito boa, mas eu estou atuando muito próximo ao partido nessa questão de definição das nominatas, e as pessoas todas que ainda se sujeitam a se candidatar, a primeira pergunta que ela faz para você é o seguinte: quanto dinheiro você tem para eu fazer minha campanha ano que vem? Né? E se você não tem recurso público, ou ser muito pouco, o sujeito vai bater em outra porta. O compromisso que ele tem com o programa, com ideias, com ideologia, é nenhum, é cada vez mais baixo. Se você tivesse a decisão de 2015 do Supremo Tribunal não tivesse sido tomada em função da demagogia da fevereiro de 2015 da Lava Jato, né, o Supremo resolveu mostrar que ele estava atento para a questão da corrupção e tirou as empresas do jogo. Você tirando as empresas, que é um erro crasso na minha visão, você tirou boa parte do financiamento importante, porque bastava você dizer, empresa pode contribuir, mas tem que dizer quem é transparente e tem um limite de valor de acordo com o seu faturamento. Tão simples quanto isso. Eles queriam evitar que acontecesse o que aconteceu com a JBS, que colocou 300 milhões na campanha da Dilma com o dinheiro do BNDES, certo? De triangulação de dinheiro público. Então, no fundo, é isso que aconteceu. Também não pode acontecer. Tem jeito de regular com recurso Quer dizer, criamos um outro monstro, né? Exatamente. Para a gente encerrar, Christian, a nossa conversa aqui daria para ficar horas aqui falando sobre, Desculpa, estou falando muito sobre isso. Eu só quero encerrar com 2 temas. São ideias curtas ou discussões curtas. Uma é, como é que você avalia, como é que você analisa a ampliação de 18 vagas para novos parlamentares na Câmara dos Deputados, né? É uma proposta. E a outra é a proposta que ela está em tramitação no Senado, que acaba com a reeleição no Brasil, né? Ela está tramitando lá no Senado, mas precisa da assinatura do presidente da casa para ela entrar em pauta. E aí, o que você acha dessas 2 questões? Aumento de parlamentares no Congresso Nacional e o fim da reeleição para presidente, prefeito, para cargos executivos. Sobre o aumento de representantes, isso é um dos reflexos do distanciamento da realidade do legislativo e de Brasília do mundo real. A ideia era você adaptar, ajustar os eleitores de acordo com as regiões em que eles estão, a população mudou, teve mais gente numa região, teve menos gente na outra, então as representações teriam que mudar. Ok, vamos rever. O que deveria ter sido feito? Manter a representação e redistribuir as cadeiras. O que fizeram? Não são capazes de fazer isso por uma questão corporativa. Então, o que fizeram? Não, vamos aumentar cadeiras. E o pior de tudo, 2 erros sucessivos. Aumentaram as cadeiras de acordo com a mudança populacional e não mexeram em São Paulo. É surreal você ver um negócio desse acontecer. Você subdimensionou a subrepresentação do Estado de São Paulo. E o que é mais chocante para mim é o seguinte: 14 paulistas de 70 votos, 70 cadeiras de São Paulo, que eram para ser 120, votaram contra São Paulo. Ou seja, o compromisso do sujeito com o próprio Estado e com os seus é nenhum, é zero. E a gente tem o nome deles, eles têm que ser. A gente tem que divulgar muito o nome desses sujeitos, porque não podem voltar, né? A única coisa que resta à população é não votar mais nessa turma. Então é uma barbaridade. A segunda da reeleição, de novo, as ideias, quando elas nascem legitimamente e fazem sentido. Por exemplo, faz sentido pensar em rever a questão da reeleição, porque ela gerou muitos problemas no Brasil. Uma experiência mal sucedida.
Agora, de novo, como fazer isso aí? Então, me parece que faz sentido você tirar a reeleição, fazer mandatos de 5 anos para presidente, que não podem haver reeleição, e com isso ele se preocupa com a gestão e não com o próximo mandato. Vale para governador, valeria para prefeito, etc. Acho que faz sentido, mas depende de como for feito. Do jeito que está andando, como foi feito na mudança das cadeiras na representação. Do jeito que está andando pode ficar pior. O que a gente tem observado na política, William, é que às vezes você vai mexer, Fica pior. mexe pior do que estava, né? Tem sido uma constante quando se trata das questões de representação, né? Então, como resolver isso? Não tem como resolver. Os próprios tem que sentar e baixar o santo do bom senso na cabeça do sujeito, das bancadas, para fazer o que é o certo. Tá bom. Christian Lobão, muito obrigado por mais uma vez essa conversa aqui, esses esclarecimentos para os nossos telespectadores. Obrigado, viu? Obrigado, prazer falar contigo. Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar.